Nós aprendemos com a vida e com o vivenciar do ser humano que tudo tem prazo de validade. E eu pergunto para você, qual é a validade da sua culpa? E o que é culpa? Culpa é um sentimento de arrependimento ou remorso por ato cometido. Mas quanto tempo dura a sua culpa? Quando se fala de culpa, precisa se falar imediatamente de perdão. Mas às vezes nós nos sentimos tão culpados que nós pedimos perdão, que nós nos arrependemos, mas a culpa fica instalada no nosso coração. A culpa também precisa ter um prazo de validade e esse prazo tem que ser curtíssimo, porque o perdão, ele absorve você de toda a culpa. Viva sem culpa. Eu sou o pastor Jonatas Faustino em mais um Momento da Fé. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Está no ar o Jornal Gazeta Norte Mineira, trazendo notícias, prestação de serviço e muita informação. Dois mandados de apreensão, de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em endereços de Montes Claros, durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira. O objetivo era dar continuidade às investigações sobre o uso desses imóveis para receber substâncias químicas utilizadas no refino e aumento do volume de drogas, como cocaína e crack. De acordo com a Polícia Federal, a apuração começou a partir de uma denúncia dos Correios a respeito da descoberta de substâncias suspeitas em encomendas destinadas à cidade. Cerca de 5 quilos e 400 gramas de carbonato de cálcio e Irganox 1076, substâncias não entorpecentes, mas de uso para adulteração e aumento da quantidade de cocaína, foram encontrados em um dos endereços vistoriados. Segundo a Polícia Federal, o alvo principal da operação era uma mulher de 35 anos, que não foi encontrada na residência no momento das buscas. O filho dela, de 18 anos, chegou a ser conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Montes Claros, onde foi ouvido e liberado. E um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado em um cruzamento na Avenida Cula Mangabeira. Segundo as informações, um motorista não respeitou a placa de parada obrigatória e atingiu um motociclista e uma passageira. Rafael Bicalho esteve no local e tem as informações. Olha, nosso plantão na noite deste sábado em Montes Claros, mostrando aqui as informações de um acidente que aconteceu aqui na Avenida Cula Mangabeira, em Montes Claros. De acordo com as informações iniciais, o motorista de um carro não teria parado aqui na placa de pare, avançou então a sinalização, não observou que uma moto estava na avenida em alta velocidade, de acordo com testemunhas, e aí foi quando aconteceu o acidente. A equipe do SAMU está no local fazendo atendimento a essas duas pessoas que estavam na moto. Então são as informações iniciais deste acidente que aconteceu então envolvendo um carro e uma moto. Olha, a equipe do SAMU está aqui no local realizando os atendimentos. E a informação que recebemos é que duas vítimas estão sendo atendidas aqui neste momento e que uma delas estaria
em estado grave. São as informações iniciais. É o nosso plantão aqui do Ronda Gerais na noite deste sábado, para mostrar os acidentes acontecendo e a gente reforçando o alerta e a atenção que os motoristas precisam ter. Essa é uma avenida de trânsito rápido, Avenida Cula Mangabeira, em Montes Claros. Aqui a gente observa então pelas informações iniciais que o motorista teria saído aqui da rua e entrou então na avenida quando aconteceu o acidente, a batida entre o carro e a moto. Bom, então a gente conversa agora com o cabo Marcos Danilo aqui da Patran, que vai trazer as informações iniciais. Então o que teria acontecido nesse acidente, cabo? Boa noite, aqui foi uma colisão transversal, veículo motocicleta, 2 rodas, seguia na Avenida Cula Mangabeira e chegando nesse local aqui, um veículo 4 rodas, ele adentrou, né, avançou o sinal de parada aqui, vindo até a colisão transversal. Na motocicleta havia 2 pessoas, sendo uma mulher e um homem, no qual sofreram escoriações, os 2 estão sendo, né, atendidos pela unidade básica do SAMU, serão encaminhados ao hospital com ferimentos leves. Os veículos já foram retirados do local e o fluxo segue normalmente aqui na Avenida Cula Mangabeira. É importante a gente destacar a atenção redobrada no trânsito, principalmente nas grandes avenidas da nossa cidade. Todo cuidado é pouco, né, cabo? Sim, período do fim de semana, né, início de mês, as vias expressas, as vias arteriais, no caso aqui da Avenida Cula Mangabeira, tende a estar mais movimentadas, então as pessoas têm que atentar, né, para as informações de segurança, né, verificar seu veículo também, diminuir a velocidade, ter muita atenção, principalmente nos cruzamentos. Veículos de 2 rodas, né, que tem mais agilidade, tem que também ter essa atenção, assim como os demais veículos. Isso, informações aqui da Polícia Militar em Montes Claros. As vítimas foram encaminhadas para o hospital aqui pelo SAMU e é o nosso plantão do Ronda Gerais na noite deste sábado. Os preparativos da Barra em Montes Claros. Mais uma obra entregue, mais um vídeo recebido. Sabe quem mandou dessa vez? Maria Isabel, aluna da Escola Polivalente lá em Montes Claros. Olha só. E hoje eu vim mostrar pra vocês a nossa biblioteca. Ela estava passando por uma reforma, como vocês podem ver, ela aumentou bastante. Reforma com emenda parlamentar nossa, hein? Que cabem bastante livros pra gente estar estudando. Que legal, a turma toda estudando. A biblioteca agora tem climatização melhor, então a gente agradece ar-condicionado muito isso, naquele calorão lá de Montes Claros, vai ajudar bem. Pra sentar aqui e compartilhar mais. Isso mesmo, tá vendo que legal? E a importância da emenda parlamentar, igual essa aqui, nós já mandamos emendas parlamentares para várias outras escolas, não só para climatização, ar-condicionado, mas para melhorias também. Tá aí a importância da emenda mais uma vez. Nós estamos aqui, mas sempre de olho na obra. É vergonha de conversar, é vergonha de comer. Eu não saía para lugar nenhum, na casa dos meus filhos eu não ia mais. É um negócio chato. Em 3 dias eu consegui comer. É só minha mulher que não acredita da loucura. Mas em 3 dias, falei 3 dias. Ela tá vendo a diferença em casa agora, que a alimentação mudou, minha maneira de comer mudou. Você consegue abrir a boca. Você consegue falar sem ter vergonha. Eu venho aqui na Oral Sim, com toda certeza. Venham, não vão se arrepender. A vida é feita de fases, e em cada uma delas, cuidar de quem somos e de quem amamos faz toda a diferença. Cuidar vai além de um serviço, é estar presente em cada detalhe, oferecendo o que você e sua família precisam para viver com saúde, tranquilidade e bem-estar. Reunimos em um só lugar: clínica médica, clínica odontológica, clínica de fisioterapia, laboratório próprio e assistência pós-vida. Aqui, sua família é mais do que cliente, é parte da nossa história. E nós somos muito mais do que você imagina. Grupo Avelar, cuidando de você em todas as fases da vida. Mais de 3.600.000 declarações do Imposto de Renda já foram entregues para a Receita Federal. Em Minas Gerais já foram entregues mais de 312.000 declarações. O prazo de entrega vai até o dia 30 de maio e a Receita Federal espera receber cerca de 46 milhões de declarações do Imposto de Renda da pessoa física ainda este ano.
Neste ano, cerca de 46 milhões de pessoas devem entregar a declaração do imposto de renda. O tributo, importante para os cofres públicos, é constantemente alvo de dúvidas da população, já que possui diversas regras para sua declaração. Uma das perguntas mais comuns é: quem deve fazê-la? O trabalhador que teve a sua carteira assinada, o profissional autônomo, o profissional liberal, que nós consideramos o médico, o dentista, o psicólogo, o engenheiro, e uma gama de pessoas que trabalham e têm rendimentos, né? E o que mudou, então? Mudou alguns limites de tributação, que aumentou um pouquinho, passou para 33.888. Então, o que é isso? Quem ganhou acima desse valor está obrigado a declarar. Mas, Edilene, eu não ganhei 33.888. Ainda assim eu tenho que declarar? Talvez. Se você vendeu uma casa e teve ganho de capital, se você tem um patrimônio acima de 800 mil, se você tem rendimento isentos acima de 200 mil. Então, tem outras obrigações que não fica limitada ao seu rendimento. O contribuinte tem até o dia 30 de maio para entregar sua declaração. E ficar atento ao fim do prazo é fundamental. Mas existem vantagens para quem opta por entregar a declaração de forma antecipada. Uma delas é receber a restituição mais rapidamente. Em caso de dúvidas, vale consultar um especialista para não ter problemas depois. Eu tenho visto muita gente, na hora que vai no banco, o CPF está travado. O banco informa que, olha, seu CPF está com problema porque você não entregou declaração ano passado, ano retrasado. E hoje a Receita está até mais rápida para isso. Então, a pessoa fica atenta com relação a saber se ela está obrigada ou não a fazer. Isso é importante. Uma novidade, implementada recentemente pelo governo, é a declaração pré-preenchida. Com ela, o contribuinte ganha tempo e tem menos chances de cair na malha fina. O que é a pré-preenchida? Na hora que a pessoa começa a fazer a declaração, ela escolhe lá a pré-preenchida e com a conta gov.br, que hoje quase todo mundo, não, todo mundo tem que ter essa conta, gov.br, ela acessa os dados na base da Receita Federal. Ou seja, ela puxa esses dados e a chance dela ficar em malha é muito pequena. Então, a vantagem da pré-preenchida é essa, que você busca lá o que foi pago de médico, dentista, quanto que você recebeu de rendimentos. O governo federal acaba de apresentar uma proposta de mudança no valor mínimo obrigatório para a declaração. Se ela for aprovada, o contribuinte que recebe até R$ 5.000 por mês passa a ficar isento de declarar o imposto de renda. Mas a mudança só passaria a valer em 2026. Esse 5 mil é para ano que vem, não é para esse ano. Eu vi algumas pessoas falando que talvez esse ano... Não, isso é para ano que vem, se passar. Não tenho certeza que vai passar, não. É uma proposta, né, do governo Lula dessa isenção, mas existe toda uma situação, porque vai ter que ter compensações, porque o governo vai receber menos. Então, existe toda uma negociação para que isso passe no Congresso. E o Congresso vai, inclusive... ele vai fazer modificações, eu escutei ontem, ele vai fazer modificações. Não vai a proposta do governo passar bonitinho lá, não. Ela vai sofrer alterações. E já está sendo tudo preparado para as tradicionais barraquinhas do lar Nossa Senhora, com muita alegria, comida típicas e também brincadeiras e momentos especiais para toda a família. As barraquinhas iniciam no dia 16 de maio, sendo 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 e dia 1º de junho. Barraquinha, como você diz, já faz parte do calendário cultural de Montes Claros. Tem muita comida típica, brincadeiras, atrações infantis, a gente tem um espaço Kids que proporciona isso para as famílias. E, claro, muita música boa com atrações regionais aqui da cidade. Há 73 anos, né, o Lar Nossa Senhora, mais conhecido como orfanato, desenvolve programas, serviços e hoje a gente atende um número de até 120 crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, além do programa de acompanhamento familiar para as famílias dessas crianças e adolescentes. Então, a gente desenvolve programas e serviços através das oficinas de judô, balé,
reforço pedagógico ou apoio pedagógico, o inglês, o futebol. Então são diversas oficinas que no contraturno escolar a gente desenvolve ou traz para essas crianças essa possibilidade de aprender, de trabalhar a participação do direito de ser, entre outros eixos ou entre outras possibilidades dentro da assistência social. Para quem quiser vir aqui conhecer e ajudar, como que faz? Pode estar vindo direto na instituição, estamos aqui na Rua São Carlos, no bairro Todos os Santos, número 40. Pode conhecer através das nossas redes sociais, através do site da instituição ou ligando diretamente no número fixo da instituição, 3221-2259. Em instantes, Operação Dualistas é desencadeada no norte de Minas. Colégio Adventista de Montes Claros, da educação infantil ao ensino médio, estrutura moderna e um material pedagógico de excelência, educação sólida e baseada em valores, matrículas abertas para 2025, últimas vagas, educação adventista muito além do ensino. A Autoescola Vante, com mais de 20 anos de experiência formando condutores em Janaúba e Porteirinha, acaba de inaugurar sua terceira unidade em Montes Claros. Venha conquistar sua habilitação de forma rápida e segura na nova unidade, localizada na Rua João Souto, 826 no centro. Ligue agora para 38 2211 7576 e agende sua matrícula. Autoescola Vante, você sempre avante. Almoço à vontade, com churrasco e sobremesa, por só R$19,99? Eu duvido. Pois pode acreditar, acabei de encontrar o lugar ideal para quem gosta de muita fartura no almoço. Por aqui tem buffet livre com muita variedade de guarnições e saladas, churrasco com vários cortes, sobremesa e você come à vontade, pagando só R$19,99 por pessoa. Essa é a novidade do Fogo de Parrilla, que acabou de mudar o formato do seu almoço para te agradar ainda mais. Para quem ainda não conhece, o Fogo de Parrilla fica na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, número 280, em frente ao Posto Castanheiras. Agora é só correr pra cá e se deliciar com essa promoção incrível. É vergonha de conversar, é vergonha de comer. Eu não saía para lugar nenhum, na casa dos meus filhos eu não ia mais. É um negócio chato. Em 3 dias eu consegui comer. É só minha mulher que não acredita da loucura. Mas em 3 dias, falei 3 dias. Ela tá vendo a diferença em casa agora. Que a alimentação mudou, a minha maneira de comer mudou. Você consegue abrir a boca. Você consegue falar sem ter vergonha. Eu venho aqui na Oral Sim, com toda certeza. Venham, não vão se arrepender. Mais uma obra entregue, mais um vídeo recebido. Sabe quem mandou dessa vez? Maria Isabel, aluna da Escola Polivalente lá em Montes Claros. Olha só. E hoje eu vim mostrar pra vocês a nossa biblioteca. Ela estava passando por uma reforma, como vocês podem ver, ela aumentou bastante. Reforma com emenda parlamentar nossa, hein? Que cabem bastante livros pra gente estar estudando. Que legal, a turma toda estudando. A biblioteca agora tem climatização melhor, então a gente agradece ar-condicionado muito naquele calorão lá de Montes Claros, vai ajudar bem. Pra sentar aqui e compartilhar mais. Isso mesmo, tá vendo que legal? E a importância da emenda parlamentar? Igual essa aqui, nós já mandamos emendas parlamentares para várias outras escolas, não só para climatização, ar-condicionado, mas para melhorias também. Tá aí a importância da emenda mais uma vez. Nós estamos aqui, mas sempre de olho na obra. Seis pessoas foram presas e o menor apreendido durante a Operação Dualistas, realizada pelas Polícias Civil e Militar em Januária. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A operação foi desencadeada após uma investigação que apurou um homicídio ocorrido no dia 20 de março deste ano, em Januária. 6 pessoas foram presas e o menor apreendido. Veja na reportagem de Pablo Magalhães, da TV Norte de Januária.
Então, na manhã desta quarta-feira aqui em Januário, aconteceu uma operação conjunta, Polícia Militar e Polícia Civil, uma denominada Operação Dualitas. Eu vou conversar com o delegado, o doutor William Fernandes Araújo, e também com o subcomandante do 30º Batalhão, o Major Guilherme, falar o sentido e o objetivo desta operação. Doutor William, primeiro vamos falar do nome da operação, não é? Por que a Operação Dualitas? O nome Dualitas, em latim, traduzido para o português, significa dualidade e se refere ao estabelecimento de duas organizações criminosas muito bem delineadas. A primeira que se auto-intitula Faccionados do Jabá e a segunda, Faccionados da Galileia, que há quase 2 décadas disputam o controle do tráfico de drogas na região e ao longo desses anos tem executado diversos homicídios contra rivais. Nesse contexto foi realizada essa operação hoje, como consequência de uma investigação que teve início no dia 20, no qual uma pessoa faccionada da Galileia foi executada durante o dia nas proximidades de um educandário, inclusive de uma escola pública. Hoje foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e prisão. A operação foi extremamente exitosa em razão dessa integração que se estabeleceu aqui entre as polícias civil e militar. Drogas diversas apreendidas, pessoas presas em flagrante delito e o adolescente partícipe desse ato infracional também apreendido em virtude do mandado de internação. Nessa operação, é uma investigação, a Polícia Civil tem esse papel investigativo. Chegou a identificar o autor daquele crime recente que o senhor acaba de citar? Sim, inclusive há de se destacar a celeridade do inquérito policial. No intervalo de 2 dias, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, também conseguiu elucidar a autoria delitiva, chegar ao autor material do crime, aquele que efetuou os disparos e o partícipe, o adolescente que citei. O inquérito já está finalizado e a operação policial hoje é o fecho de uma ação de combate rígida, firme, que hoje desmantelou alguns dos indivíduos pertencentes a essas facções criminosas. Um trabalho que mostra para a sociedade que é dioturno, que continua, que não para por aqui. Sim, essa é somente uma etapa de diversas outras que ocorrerão no município de Januária. Aqueles que pensam que aqui o crime vai reinar estão enganados. A Polícia Militar, a Polícia Civil vai combater com veemência essas modalidades criminosas e outras operações policiais serão desencadeadas nos próximos dias. Muito obrigado, doutor William, pela entrevista. Eu vou conversar com o Major Guilherme. O Major Guilherme é o subcomandante do 30º Batalhão e tem dados, tem informações do quantitativo, quantas pessoas foram presas, se teve apreensão de drogas, hein, Major? Sim, uma vez que a gente organizou, né, doutor, planejou toda essa operação, a gente teve que montar todo um aparato, né, de planejamento, logístico, de recursos humanos, para que a gente pudesse ter o sucesso que a gente obteve, né? Então, para isso, nós tivemos envolvimento de pelo menos 84 policiais, entre civis e militares, quase, né, cerca de 30 viaturas, drones, guarnições com cães, né, cães farejadores para nos apoiar nas buscas, apoio de unidades de outras cidades, para que a gente pudesse ter um aporte significativo e desse a devida resposta. E foi isso que levou, né, também ao sucesso que nós tivemos, com grande apreensão de drogas, mais de 1 quilo de cocaína, mais de 200 pedras de crack, né, então, assim, porções significativas de entorpecentes que foram apreendidos, além de ter retirado de circulação 7 indivíduos, né, 6 em flagrante e 1 por mandado de prisão. Isso enfraquece o tráfico de drogas na cidade, um trabalho desse? Sem sombra de dúvidas, né? Além de enfraquecer o tráfico, é uma resposta que a gente dá a esses infratores no sentido de mostrar para eles que as instituições estão unidas para que a gente possa combater qualquer tipo de delito, principalmente os mais graves, né? Quando eu falo aqui, eu ressalto o crime de homicídio, que é um crime grave, um crime que traz uma repercussão muito negativa e que a gente certamente vai enfrentar de maneira veemente, né, junto com as outras instituições, Polícia Civil, Ministério Público, entre outros parceiros, para que a gente possa dar uma resposta efetiva para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista, doutor William e o Major Guilherme. A nossa equipe acompanhando, fazendo um balanço para você do que foi essa operação na manhã desta quarta-feira. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes.
melhor com a crise climática, a Assembleia Legislativa sabe que é preciso escutar, planejar e agir. Faça chuva ou faça sol. A Assembleia criou grupos técnicos, ouviu a sociedade e incentivou projetos de inovação e tecnologias para Minas lidar melhor com a seca e chuva extremas. Em dezembro, os deputados estaduais finalizam um plano sobre a crise climática e vão acompanhar o trabalho para que as soluções saiam do papel e reduzam os impactos na vida dos mineiros. Compromisso com o presente e com as gerações futuras. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. A vida é feita de fases, e em cada uma delas, cuidar de quem somos e de quem amamos faz toda a diferença. Cuidar vai além de um serviço, é estar presente em cada detalhe, oferecendo o que você e sua família precisam para viver com saúde, tranquilidade e bem-estar. Reunimos em um só lugar: clínica médica, clínica odontológica, clínica de fisioterapia, laboratório próprio e assistência pós-vida. Aqui, sua família é mais do que cliente, é parte da nossa história. E nós somos muito mais do que você imagina. Grupo Avelar, cuidando de você em todas as fases da vida. O acesso irrestrito de crianças e adolescentes ao mundo digital ganha destaques em nova série e a produção aborda conflitos vividos por jovens, os perigos das redes sociais e orientações sobre como os pais e responsáveis podem controlar o uso da tecnologia. Lançada recentemente, a série Adolescência tem despertado debate sobre temas sensíveis, como bullying, machismo estrutural, o tempo dos pais com os filhos e o uso sem controle das redes sociais por crianças e adolescentes, o que pode levar a casos extremos. Parte da história tem como pano de fundo a vida escolar de um garoto de 13 anos, que não sabe lidar com a rejeição em meio a ataques que ele recebe pelas redes sociais. Vitória, que é aluna do primeiro ano de uma escola estadual, afirma que viveu muito perto de uma amiga que sofria bullying. Quase todos os dias faziam alguma piadinha ou faziam algum tipo de xingamento em relação ao peso dela. Isso fazia ela se sentir muito mal com o peso dela. Me surgia um sentimento de empatia com a pessoa, de me colocar no lugar dela e sentir a dor que ela sentiu. O tema foi trabalhado entre os alunos em disciplinas que já fazem parte da grade escolar. E eles conseguiram identificar pontos importantes. A gente queria saber qual eram as pessoas que estavam propensas a sofrer o bullying e as outras que estavam propensas a praticar o bullying. E a gente fez palestras com psicólogos para entender esses comportamentos. Aplicamos um questionário perguntando se você já sofreu bullying, qual a sua cor, você já fez bullying, enfim, entre outros. Juliana e Vitória são alunas da Escola Estadual de Tempo Integral Visconde do Rio Branco. Aqui, os comportamentos são observados pelo corpo docente, que busca trabalhar questões sensíveis. A escola ela precisa ser um local seguro, né? Então, seguro, mas acima de tudo, acolhedor. E quando é que você se sente acolhido? Quando você sente que você é respeitado, que você pode ser quem você desejar ser, né? Então, assim, quando eu aceito a mim mesmo e eu aceito o outro, o respeito acontece naturalmente. Ela explica ainda que a socialização entre eles deu um salto após a proibição dos aparelhos telefônicos. Na primeira semana, nós víamos grupos de alunos conversando, conversas mais simples que antes não tinha com o uso excessivo dos celulares, brincadeiras infantis como damas, xadrez, né, jogos de cartas, né, brincadeiras da verdade que eles ficam brincando, ou seja, eles passaram a conviver com o outro. Pós-doutora em Comunicação, Juventude e Tecnologia, Liz de Maria, que é pesquisadora e professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará, afirma que os esforços para afastar os jovens das redes ainda são muito poucos diante dos riscos que elas oferecem. Nós demoramos, né? Assim, a gente já está como pesquisadora já há algum tempo
estudando essa questão dos jovens, das crianças e dos jovens e desse excesso de telas em redes sociais. E é preciso a gente falar hoje não mais de bullying, mas de cyberbullying. Então, a série ela vai trazer assim, uma grande preocupação para a sociedade, é um alerta para a gente pensar de que modo a gente está vivendo, né? Como é que a gente, os limites e os papéis de cada um, o que cabe à escola, o que cabe à sociedade, o que cabe ao governo, o que cabe aos municípios, o que cabe à família nesse processo. Os especialistas são unânimes em dizer que a exposição excessiva de crianças e adolescentes às telas e, consequentemente, às redes sociais é um perigo real. Isso porque o meio digital abre um leque de possibilidades, incluindo armadilhas e gatilhos, situações que eles não têm maturidade para lidar. A gente não orienta crianças, por exemplo, com menos de 3 anos usando o celular. Imagina um adolescente de 13 anos que ele não tem a capacidade psíquica desenvolvida, né, e ele ainda não sabe, ele precisa do adulto. É o adulto que dá essa condução, ele é um espelho. Por isso que os pilares da educação, família, escola e grupos sociais que esses jovens participam têm que estar alinhados. A gente precisa guiar, precisa acompanhar, precisa ter um momento onde você conversa sobre o uso de redes, saber o que está buscando, quem são os ídolos que ele acompanha no YouTube, os canais mais comuns que a gente acessa, eles são os canais de maiores riscos, porque está ali uma informação sem filtro. O cuidado hoje, segundo a psicóloga, é em proteger esse adolescente das redes de risco e perigo. Mas a nossa educação não é mais a mesma. Os nossos jovens não são os mesmos. E a gente tem que se reformar, a gente tem que se reconstruir e entender como é que a gente agora administra uma educação que seja voltada para o que eles precisam. Continue assistindo a nossa programação. Fique agora com Ronda Gerais com Rafael Bicalho. E às 19 horas você assiste o Fala Doutor com Afonso Mendes. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.